Sejam bem-vindos ao podcast Dinheiro e Relacionamento. Hoje nós estamos aqui com um casal maravilhoso, os clientes aí do Nate, Andresa e Daniel. E nós vamos ouvir uma história inspiradora para você que quer se organizar financeiramente, empreendedor, que quer trazer um processo mesmo aí de separação de despesa empresa, despesa pessoa física. Então você vai ver uma história muito linda. Eles vão compartilhar detalhes aqui de como foi esse processo, né, Jonathan? Isso aí. O que mais? Bom, falar um pouquinho do podcast, né? A gente trouxe esse podcast, ele nasceu com esse intuito mesmo de trazer essas histórias inspiradoras, como do Dani e da Andresa, para inspirar você também, que passou por um processo muito parecido, entender qual foi o passo a passo que eles tiveram para conseguir alcançar os objetivos. Show! E o nosso objetivo aqui é, como empresa, o Poupa Invista tem um objetivo de desbloquear o potencial financeiro que há em você. Então, todos nós temos um potencial financeiro para ser explorado e a gente quer conhecer o que potencial estava aí dentro e que foi explorado, né, Dani? Então, bora lá. Então, se apresentem. Então, sejam muito bem-vindos. Vocês são casados? Somos casados. Há quantos anos? 2 anos. Que legal. Casados. Recentemente completamos. Foi. A última completou agora nesse mês de outubro. Ah, que legal. Então, sejam muito bem-vindos. Conta um pouquinho da história de vocês. O que vocês fazem? Deixa eu me apresentar aqui pra galera. Sou Daniel, galera, como a Laís falou. Eu sou muito ruim com nomes. Mas faz parte. Meu nome é Daniel, eu sou empresário na área de eventos, sou músico, cantor. Olha a voz, gente. 5 anos. Então, cadê o contato? Coloca o contato aí. Já faz um... Daniel Valadão, Instagram. E sou casado com essa linda moça aqui. E nós somos testemunhas de um trabalho maravilhoso que foi feito com a gente, um acompanhamento essencial nas nossas vidas. E a gente está aqui para, como a Laís falou, contar uma história bonita e de transformação, que trouxe realmente boas emoções, bons sentimentos, boas expectativas e boas perspectivas, né? E é o que vale. E é isso. Muito bom, conta aí. Dona Andresa. Eu sou a Andresa, tenho 28 anos, casada com o Daniel. Somos pais de 2 pets. Você falou pai, Eu eu sou. não saber dessa parte. Pais de pets. Você confessa. Quando a gente encontrou o Natan, foi assim, no momento que a gente olhou e falou, ferrou. O que a gente vai fazer agora? Eu né? tinha luz no fim do túnel. Vamos vender os cachorros. E aí a gente brinca que a gente saiu de uma situação que a gente estava totalmente preso, né? A pensamentos ruins sobre as nossas finanças e que afeta todas as outras áreas da vida. E hoje a gente respira, assim, e é maravilhoso. E foi um processo, assim, quando a gente começou, o Nathan falou, X meses. Aí eu, tá bom. Ele não sabe. Vamos ver. Ele não sabe o que aguarda ele. E aí, realmente, assim, não chegou nem a completar os meses, né? E a gente mudou os nossos... E depois a gente já começou com outros projetos, porque eu acho que não termina quando resolve o problema, né? Mas continua pra criar um projeto ali. E isso foi muito bom pra gente, foi muito transformador, né, amor? E não só isso, mas uma consultoria financeira afeta tanto num relacionamento de casal que a gente nem imaginava isso, né? Porque realmente o dinheiro, a gente acha que não. Mas quando a gente passa por um problema financeiro, a gente percebe que ele realmente afeta todas as outras áreas da nossa vida. Quando tá bom, aí a gente, não, tranquilo, não, né? Agora, quando tá ruim, aí realmente a gente consegue ver que as outras áreas são afetadas. O casal desconecta, né? Desconecta. Porque O Dani não falou. Me conta. Mas ele não falou a idade dele ainda. A Andresa falou. Mas 35. a gente foi fazendo o processo e com o acompanhamento, falei, caraca, o Dani é... Tipo assim, deve ser muito mais velho. Aí quando ele falou a idade dele, eu falei, cara, não é possível. Vai, amor, agora todo mundo quer saber. 25 anos, pessoal. Exatamente. Essa latinha amassada aqui 35. tem apenas Você 25 usou anos. de uma estratégia tão boa. Tudo Isso se chama, sabe o quê? Heurística da ancoragem. Você referenciou, agora todo mundo te achou assim, olha, Você viu? compatível. Você fala, tá muito bom, você tá muito bem. Sem Eu tenho um saber. cliente que ele tem 3 filhos, aí todo mundo ele conta assim, você tem quantos filhos? Ele 4.
meu Deus, 4 filhos? Ele, não, brincadeira, é 3. Aí todo mundo fica de boa, assim, porque quando ele fala que é 3, todo mundo acha que é muito. É igual a Andresa, quando compra alguma coisa, amor, comprei um negócio tal, foi faço R$500. isso. Eu, R$500? Não, Não, só moço, sei. foi só 200. A 200 Aí agora super sim. funciona. Aí Dá tá essa tudo dica aí, bem. Andresa, dá essa Mulheres, dica. aprendam. Não entenda não, ué. Ainda não. Entenda mais. Muito bom, que legal. Conta aí, Neide, como é que foi esse processo? Como vocês se conheceram, decidiram passar por tudo isso? A nossa história, ela meio que tá vinculada à minha maravilhosa esposa, Vitória. Trabalha com eventos e ela sempre falava da tal da Andresa Penteados. Andresa Penteados, o sobrenome da Andresa era Penteados. Eu era apenas o marido da Andresa. E o dela era só, tem o marido da Andresa. E ela sempre falava, cara, a Andresa era fez uns penteados muito, e a mãe da Vitória também. E a gente sempre ficava, caraca, a Andresa deve ser, tipo assim, uma pessoa velha, assim, velha não, é experiente. Podia. É porque pra mim, 35 anos pro 35 já Jonathan é velho. 35 Que já é isso, velho. pô? 35 Obrigada, já é velho. Daniela. Você conhece seu amigo. Ele vai chegar 35 lá, já tá chegando na Que frente. isso, pô. Se eu falar pro meu pai que ele tá velho com 50 anos, ele me quebra. Eu não consigo acompanhar o ritmo do meu pai de atividade física. Ele tem 50 anos, dobro da minha idade. Obrigada. Isso ajuda no feedback aqui na construção da carreira do Jonathan. Pra mim, 35 já tá chegando Tá certo. na idade. Cuidado, você já tem uns fiozinhos brancos na sua barba. Já vai começar. E aí, quando ela falava, a gente sempre via assim, Andresa, caramba, a pessoa quase que intocável, assim. Falei, nossa, que empresária. E aí, quando a gente foi fazer o nosso casamento, né? A Andresa ofereceu pra gente, cara, a gente faz o serviço, assim, sem custo, a gente quer realmente honrar a vida de vocês, quer ofertar. Eu falei, caramba, já tem que conhecer a Andresa. Ah, porque é muito querida já. Tem que conhecer a Andresa. E aí, ela já falou, o esposo dela, o Daniel, canta. E a gente ainda tava assim, mano, eu falei, já pode... Vamos ver de qual é, né? Já pode ver como é que faz. E aí, numa reunião lá no estúdio deles, a gente conversando, falando, e perguntaram o que você faz. Eu falei, eu sou consultor financeiro. Aí, mentira. Aí tá Mentira, dando uma era tudo A gente que eu precisava. Todo mundo fala isso, aí já começa com história Aí a ali, gente, né? já começou. Eu falei, não, a gente precisa de você, você não tem noção como é que tá, não sei o quê. E começaram a falar um pouquinho. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião pra gente Sim. entender. E aí, se vocês quiserem participar do processo, a gente inicia. Tudo isso antes do casamento. Aí aconteceu o casamento, lua de mel. E quando eu voltei, vai ficar, então Agora vamos marcar uma reunião. Nossa primeira reunião foi na casa deles, eu lembro até hoje. A Andressa fez um risoto. Olha, Foi que o melhor. delícia, é o melhor da história, Foi viu, uma das Vitória? melhores. Mas é o melhor mesmo, gente. Sou suspeito pra falar, não é porque eu sou marido, não, né? Ah, É tem muito que bom. ficar no pé. Se nada der certo, dá pra Tem abrir que um amar. lugar pra vender risoto. Você não brinca não de abrir negócio. Que Não fala disso não, que senão Já essa pessoa implementei. aqui tem argumento pra isso aqui até umas horas. E aí a nossa reunião foi 2, 3 horas de conversa, alinhando tudo. Aí, cara, então beleza, então vamos iniciar o processo, vamos fazer tudo como tem que ser. E aí a Andresa falou no início, não, eu sou muito boa com meta, se você passar, a gente cumpre, eu gosto de desafio, não sei o quê. O Dani também é um cara muito, assim, disciplinado e, cara, passou isso aqui e não tem outra conversa. Que legal. O Dani Então, falou foi que é, moleza, foi falou que é moleza. tanto e Multiplica, Senhor, mais clientes assim. Eu falo que muito do processo deles teve resultado por conta deles. Sim. Então, eles realmente estavam muito Empenhado. empenhados no processo e isso ajudou bastante, apesar de alguns meses, né? Cara, Nathan, não cumprimos a meta do cartão, mas apareceu alguma coisa, a gente vai fazer uma renda extra, o Dani fechou mais contrato, ele já ia atrás. Então, tudo meio que eles tentavam compensar quando não é Demais. em outra área. Demais. E para vocês, traz essa perspectiva aí sobre como foi, assim, tomar uma decisão, porque muitos dos que chegam até nós trazem uma mensagem, tipo assim, ter um planejador financeiro, isso parece coisa de rico, né? Assim, alguém cuidar das minhas finanças, algum momento passou Ou isso na contrário, tem gente que também fala, não, primeiro eu vou me arrumar pra ter um Também planejador tem esse financeiro. outro lado, boa, não Vou arrumar a lembrava casa pra disso. chamar a faxineira. É, exatamente. Olha isso aí. Existe uma certa exposição, né? E eu acho que quando você contrata um profissional qualificado para isso, essa exposição é segura. Sim. Então, eu acredito que muitas pessoas têm medo de receber essa ajuda, e não acho que só pelo viés financeiro, mas para as outras áreas também, por conta do medo da exposição e do que pode ser feito com o que você fala, né? Então, quando a gente conversou, quando a gente ofereceu o contrato para Vicky como noiva, foi muito de Deus, assim, porque a gente tem algumas metas no nosso ano, vendo a nossa agenda, de abençoar alguns casais, até porque nós fomos abençoados no nosso. Então, acho que é muito egoísmo da nossa parte deixar essa bênção só pra gente. Então, a gente abençoa alguns casais.
A gente não tem um critério de escolha, é realmente uma... Não acontece, né? Eu acho que Deus nos dá os casais. Uhum. Então, a gente escolheu a Vicky e o Natan pra abençoar nessa temporada do casamento. E assim, quando a gente conversou, a gente nunca tinha conversado, já tinha conversado com a Vicky, né? Mas com o Natan nunca. E a gente se sentiu muito próximo. E foi nesse momento que a gente já tava, assim, com alguns apertos e algumas dificuldades financeiras. E aí, a gente teve essa oportunidade de também ser abençoado por ele, né? Então, Só que a gente já tinha isso na nossa cabeça de como vamos fazer isso acontecer. Porque quando a gente casou, eu e o Dani tínhamos, hoje a gente já tem mais alinhado, mas nós tínhamos perfis muito diferentes. Sim. Então, eu sou um perfil empreendedora desde sempre. uhum. E o Dani veio de uma estrutura onde a mãe dele estudou anos para concurso. Então, acaba que aquilo já estava mais estruturado. Até o pai dele manda vez ou outra. Filha, Pois é, esse concurso até hoje. Até eu se você quiser, eu pago por si pra você. pago qualquer cursinho pra você. Fala, Não sei pai. o quê. Eu falei, pai. Já pelo foi. Já, Já Então, foi. Isso aqui é a melhor coisa. Então, é muito de perfil, assim. E aí, na hora que a gente entra num casamento, que é uma estrutura completamente diferente. Claro, você tem seu dinheiro, você trabalha, você paga suas contas, às vezes você mora sozinho, eu morava sozinha antes de casar. Mas na hora que você casa, tudo muda, né? Sim. Então, no nosso lado, eu acredito que até melhor do que a maioria dos outros casais jovens, o nosso problema não era o que entrava, né? Graças a Deus, a gente tinha um trabalho muito rentável, a gente tem. E o problema não era o que entrava. sim. Então, acho que a gente meio que se fantasiou com isso. A gente, caraca, nós dois juntos, jovens, casados, com um ano de casado, ganhando X, vamos viver a vida, né? Sim. Então, a gente foi realmente Tomando vivendo de forma até que inconsequente em alguns momentos, né, amor? Uhum. De gastar muito e perder a noção do valor do dinheiro. Então, coisas tipo, R$400 numa coisa que às vezes o valor caro dela já é 200, gente, não, tranquilo, vamos. Então, a gente perde um pouco essa noção. E estar numa consultoria, eu acho que a maior chave pra mim, assim, depois o Dani pode falar na versão dele, é prestar contas. Porque o autônomo, ele acaba não prestando contas. Então, eu prestava contas com meu marido prestava contas comigo. Então, acaba que você tá em casa, né? Sim. Agora, prestar contas com um consultor financeiro, que a gente falava, vamos fazer isso, Daniel? O que a gente vai falar pro Natan? Como é que a gente vai se explicar pro Natan? E isso fazia a gente questionar, assim, algumas estratégias que o Natan deu pra gente de forma muito prática, ajudaram muito a gente a conseguir enxergar o dinheiro. Porque a gente até conversou, né, quando a gente usa o cartão no celular. Então, é só aproximar. É muito fácil, às vezes você não precisa, você nem pode comprar aquilo, mas é só encostar o celular. Sim. Então, isso facilita o gasto. Na hora que a gente via, que a gente teve até uma conversa, assim, quando a gente começou a ver os nossos problemas, que eu falava, Mô, eu tenho certeza que são essas pequenas coisas. Ele, não tem como. Não tem como ser 13, 12, 25, não sei o que, dá tudo isso. Aí eu, Mô, tem. Aí um dia a gente pegou todos esses pequenos valores abaixo de tanto, né, amor? E fez uma continha e deu muito alto. E aí a gente começou a se movimentar um pouco em relação a isso. Mas o prestar contas com um profissional, sem medo de o que aquele profissional vai achar, o que ele vai fazer com o que eu falei pra ele, nos deixa muito seguro pra expor a nossa intimidade financeira, né? Sim, sim. Que legal. E eu queria complementar um ponto, sabe por quê? Vocês falaram de um diferencial que existe aqui na realidade financeira de vocês. Vocês são autônomos, Sim. né? E nós, como planejadores, temos muita facilidade de lidar com aquele cliente que tem o salário certinho no quinto dia útil ou é do judiciário no final do mês. É fácil, assim, é o pé nas costas, né, de fazer o planejamento. Quando chega um autônomo, aí a Um conversa desafio, né? é um desafio muito grande, porque a gente não tem previsibilidade. Por mais que exista, A gente trabalha com médias, né? a gente sempre trabalha com médias, né? Ou por exemplo, dependendo do momento, por exemplo, a especialidade do profissional, a gente vê sazonalidades. Então, puxa, a galera do casamento, tem meses que são de alta, meses que são de baixa. Agora vai chegar final de ano, é mês de baixa, ninguém casa em dezembro, né? Então, esse é um detalhe que a gente adiciona, mas isso não deixa de ser um desafio para o planejador, né? Sim. E um ponto que eu queria perguntar mesmo, trazendo esse ponto para você, Dani, é como que vocês lidaram nesse processo, por mais que ele seja uma pessoa de confiança, se tornou da intimidade, porque lidou com as finanças, mesmo que não conhecesse a Vicky, já se tornou alguém íntimo, né?
Mas ele foi esse profissional que auxiliou vocês nesse processo. Mas o que fez vocês confiarem sabendo que ele não sabia como é que ia ser a receita daqui para os próximos meses, né? O que foi que ele fez que vocês falaram, cara, vai dar certo mesmo? Legal. Foi essa chave, assim, que virou pra gente. Legal. Eu acho que o jeito que o Natan se comunica passa muita autoridade no Que legal. conhecimento que ele tem, né? A forma de olhar, a comunicação geral mesmo. Forma de falar, forma de se expressar, os gestos faciais. Passa um pouco, Legal. passa autoridade, consequentemente passa confiança. Esse foi um dos pontos no Natan que a gente conseguiu visualizar. Então, tudo que ele falava, comentários curtos, assim, antes da gente iniciar mesmo, passava a autoridade do conhecimento dele e a postura dele e tal. E a gente via que, de fato, era uma pessoa confiável na área. E eu acho que a gente, ser humano, a gente tem que entender que nós precisamos das pessoas. A gente pode conhecer o que for, a gente pode ser grande o que for, a gente sempre vai precisar um do outro. A gente foi criado para conviver em sociedade. Sim. Então, eu não acho que se você é um cara que tem conhecimento, você é um cara que já tem estrada em algumas áreas, você tem que olhar para si e falar, não, eu vou resolver, eu vou tomar o controle de tudo. Ao mesmo tempo que o homem gosta do controle, ele tem que reconhecer que a gente precisa de outras pessoas. Sim. Então, principalmente no casamento, e num casamento que é recente. A gente tem 2 anos de casado. Na época, a gente tinha 1 ano e pouquinho, quando a gente começou com o Natan. Então, a gente é imaturo em muitas coisas. Eu tenho 25 anos, a Andressa tem 28. Então, a gente é imaturo em muitas coisas. E a imaturidade, somado com a diferenciação de cultura minha e da Andressa antes do casamento, fez a gente olhar, reconhecer que a gente precisava de ajuda e correr atrás de alguém que nos desse uma direção, uma orientação. E isso é o essencial. Tem que haver o reconhecimento por parte do casal, tem que se abster do orgulho, abrir Isso, mão porque do o controle. Dani é o cara das planilhas. Eu sou um cara que eu gosto de estar na frente. Eu sempre fui ensinado. Meu pai é um cara muito, como é que eu posso dizer? Muito pai, muito homem, assim, muito presente em tudo, com a minha mãe, comigo, com a minha irmã. Então, ele sempre esteve à frente, os problemas que apareciam estavam resolvidos. Então, eu fui criado assim. E quando eu entrei no casamento, eu quis ser assim. Ainda quero, tenho muito a melhorar. E eu vou ser assim. Mas eu sempre quis resolver as coisas e eu tive que reconhecer nesse tempo. Eu falo, não, peraí, eu que estou à frente das finanças, mas está tudo errado. A gente está vendo um buraco. A gente precisa de ajuda. Uau. E isso é uma atitude nobre de um homem. Reconhecer que precisa de ajuda, a gente não sabe tudo. Dificilmente. Né? Se a gente se encontrar com um problema emocional, a gente precisa reconhecer que a gente não é o suficiente para vencer sozinho. A gente precisa de ajuda de um especialista, um psicólogo. Né? Da mesma forma, um consultor financeiro, quando a gente se encontra com problemas financeiros, e assim sucessivamente. Da mesma forma que a gente procura um médico quando a gente não está bem. Então, eu acho que foram os 2 pontos que se alinharam e fez a gente iniciar. O reconhecimento, o auto-reconhecimento, né? Se abster do orgulho, assim, abrir mão do controle. E conversar com a pessoa e conseguir identificar a autoridade na fala dele. E é o que o Natan tem de qualidade, assim. De parte, que tá me devendo um dog. Tá devendo? Tá não. Depois desses... Depois disso. Não, mas é de verdade, é de coração, é de coração. Eu lembro de algumas coisas assim, porque eu sempre, desde muito nova, eu mexi com dinheiro, né? Sim. Então eu lembro que meu tio me dava R$10 pra eu lanchar na escola, no domingo, assim, pra eu lanchar durante a semana. E eu não lanchava, eu guardava. E quando dava o sábado, eu ia com a minha mãe numa lojinha, comprava pipoca e vendia pros amigos dela. Então, eu sempre tive muito isso, porque a minha mãe é empreendedora. Então, a minha família, ela tem muito esse viés empreendedor. Só que existe uma grande diferença, né? Como eu aprendi isso vendo algumas coisas, eu já sei o que é errado. Então, acaba que minha mãe, alguns empreendedores da família acabam errando por coisas que, na minha concepção, são muito óbvias e claras. Mas essa é uma coisa, assim, que eu sempre fui muito sensível ao dinheiro e eu sempre brinco com o Daniel, eu falo, se você botar na minha mão, esse dinheiro vai crescer. Então, de realmente... Você casou bem, Dani. De realmente saber Tudo que o homem precisa. É claro, né? Quando a gente fala assim, parece que é muito fácil você prestar contas. E não é. Então... Quando a gente, várias vezes, assim, a gente brinca nas reuniões falando que toda vez eu chegava na reunião com uma viagem nova, planejada, só pra conquistar. O Natan chamou pra ela, vamos. Aí eu tinha toda a estratégia. Só um parênteses aqui, amor.
essa questão também, junto à consultoria financeira que o Natan proporcionou pra gente, essa questão do equilíbrio gerado entre eu e a Andresa, dela ser ter um perfil um pouco mais Arrojado. agressivo, financeiramente falando. De topar tudo, de querer fazer tudo, de querer inicializar alguma coisa, de, poxa, quanto que eu preciso para conseguir, eu vou correr atrás e vou conseguir. Ela já mostrou isso com a história dela. E tem o meu lado de ser, não, peraí, calma, tem que ter uma prudência aqui, tem que ter um pé no chão aqui, tem que segurar aqui. Isso é bom. Isso Equilibra, é muito bom. né? Equilibra muito. E chegar alguém com uma opinião que vai trazer um detalhe profissional. Então, até para trazer um equilíbrio no casamento, esse Exato. profissional fala assim, não, então deixa que o Natan que toma essa decisão. Eu acho isso, ele acha Exato. isso. Vira até um terapeuta de casal. Vira, Exatamente. normal. Essa minha visão se abriu depois que o Natan falou pra gente o seguinte, Sim. vocês precisam entender o perfil um do outro. A gente precisa colher algumas informações de vocês para chegar no perfil dos dois, porque como é algo personalizado, é da vida de vocês, a gente precisa entender como é que vocês funcionam. Sim. Um precisa entender como o outro funciona. Buscar o melhor dos dois. A Andresa Exatamente. com aquela agressividade. Então, Exatamente. Vamos fazer renda. Exato, era isso. E eu lembro algumas coisas que marcaram muito as nossas reuniões, assim. Uma das primeiras, que aí a gente fez um balanço de um ano e o Natan falou, então se vocês movimentaram X, vocês têm X, né? Aí a gente, não. Não, cadê esse X? Aí ele, então tá Deixa tudo eu te errado. mostrar as fotos aqui da viagem. Aqui, ó. Vou mostrar o X. Então tá tudo errado. Então, não é que a gente parou de fazer as coisas que a gente fazia. A gente reduziu e a gente soube fazer escolhas. Então, é um processo, quando a gente fala e quando deu certo e quando a gente vê que as nossas metas financeiras foram batidas, a gente tende a achar que foi muito fácil e maravilha, mas não foi. Então, é um processo de, poxa, se expor financeiramente, de divergir como casal e de, sabe, nós somos cristãos, então, por muitas vezes de orar e pedir sabedoria ao Senhor para o que a gente vai fazer com as nossas finanças, com as sobras, com o que e com as urgências que surgem ali, que às vezes a gente realmente não fazia nem ideia de que surgiriam e que isso pode causar, né, um imprevisto financeiro, e que a gente aprendeu com o Natan, que o imprevisto, ele é previsto. Então, a gente hoje já se prepara para os imprevistos e isso também faz com que as nossas finanças fiquem mais estruturadas, né, amor? Bom. Escola dá argumento para as próximas perguntas. Não, ficou bom. Tá tranquilo, tem Tô muita falando, coisa. pô, a Andresa fala bem. Não, ela, eu gosto, Andresa. Bora ela então. fala bem, ela dá informação pra caramba, ela fala melhor que eu. Então, assim, eu sou um cara muito objetivo, ela sai falando. Empreendedora. Mas Eu sei vender o que até que não é meu, né? Mas só voltando à pergunta inicial de vocês, foi exatamente esse ponto, a autoridade do Natan, demonstrada na forma de se comunicar dele. Sim. A gente conseguiu ver conhecimento na área, e é o que a gente precisava. E da nossa parte, tem que ter uma via de mão dupla. Sim. O que a gente precisa ceder é algo pessoal, né? É algo secreto e a gente zela por isso. E da nossa parte é o nosso reconhecimento. Acho que o nosso auto-reconhecimento de que a gente precisava de ajuda. A gente não precisa estar no controle de todas as coisas. Existem pessoas que sabem mais do que a gente. Tá tudo certo. E a gente cedendo isso, pode ser que a gente ache uma luz no fim do túnel, que é o que a gente não estava enxergando. A gente Chegando. Top. Neide, eu vou fazer uma pergunta para você. Nem estava previsto isso aqui, mas vou fazer. Sabe, eu acho que, como eu disse, um dos nossos desafios como lidar com autônomo é essa volatilidade da receita. Mas tem um outro desafio que, como planejador, a gente tem. Eu queria saber como você resolveu aí a pessoa física e a pessoa jurídica, porque a galera mistura tudo, hein? Eu tava assim, acho que não. Tava tudo separadinho, assim, a conta pessoa jurídica. Tava Então, não. às O que vezes, você fez, às Neide? vezes o Conta. meu estúdio queria comprar minha roupa. O seu estúdio? Então, tipo assim, tava Às tudo bem, não vezes. problema. Eu cheguei, você tinha quanto tempo já, Andressa? O estúdio já tinha um ano. quase O um ano, Dani acho que tava tinha no início ainda, tava no... Não lembro. meses, né, amor? Tinha alguns meses. De Tinha empresa meses, mesmo. De empresa mesmo, tinha meses. Tinha acabado... Eu saí do meu trabalho carteira assinada em outubro do ano passado. Então meses mesmo. Recente, eu tenho Era um ano muito de recente. empresa. Só que assim, o estúdio físico, né, já tinha quase um Sim. ano, mas como Andresa Penteados, ano que vem faz 10, então Ah, então a era bagunça isso. já tava acumulando. Esses 10 anos de Andressa, Eita, que trabalheira. ela realmente, como profissional,
não tenho o que falar, impecável. Mas no administrativo ali tinha um gap que é o que ela falou. Às vezes a Andressa Penteado precisava de um vestido novo, de um Pra celular Andressa, novo. pra Andressa normal, a Andressa é uma roda. E eu falei, tá, mas como é que você separa isso? Não separa, tá? É tudo Tá aí. tudo embolado. Onde tiver dinheiro, sai. E Eu acabou. falei, então a Andressa Penteado paga as contas da Andressa, paga as viagens, paga tudo. Mas Ai, sou ela só é uma eu. ótima chefe. Ela é maravilhosa. Aí todo o faturamento deles era o Prolabore, era o salário deles. Entendi. Aí quando a Andressa precisava fazer um curso ou precisava investir, saía tudo do Do mesmo mesmo bolo. bolo. E aí eu falei, cara, Andressa, aqui a gente precisa realmente entender que não é a mesma coisa. O faturamento da sua empresa é uma coisa, seu Prolabore é outra. O Daniel, que está começando agora, já iniciou nesse processo, assim, mesmo que recente, mas ele já começou entendendo. É mais que- fácil que- começar é, certo. Exato. Corrigir a bagunça. é mais Só que difícil. tudo que vinha antes a gente tinha que lidar. Porque tinha muita coisa, né, que a Andressa, algumas decisões que ela tinha tomado que a gente precisava Corrigir a rota. isso, para poder daqui para frente ser diferente. Uhum. E aí a gente, Andressa, você precisa separar a conta, precisa fazer isso aqui, joga aqui para lá, manda do pessoal para outra conta, isso aqui que é o teu Prolabore, o faturamento da empresa é outro. Ah, eu faturei X, eu tenho X. Falei, não, X é do faturamento, esquece que isso aqui é tudo seu. Tua empresa tem custos, tem investimentos e no ramo deles sempre tem alguma coisa Atualizações, nova, né? curso. Uhum. O Dani tinha instrumentos, coisas para comprar, equipe. Então, a Andressa, os produtos, aí sendo bem sincero, meu Deus, eu não sabia como era caro produto de beleza. Sim, muito. Ela falou, eu gastei Obrigada. tanto. Eu falei, como assim? Pra que isso Você tudo? fez, é. Ela falou, não, foi só isso aqui, um shampoo, foi um negócio. Foi... Eu falei, gente, aqui Sim, é um muito. negócio O patrocínio veio agora. Cadê? Qual é o Sobe nome aí o da... patrocínio. Qual é o nome daquela marquinha vermelha? É, Schwarzkopf. É, E assim, é só daqui. Marquinha vermelha. Eu vi aquela marquinha vermelha e falei, meu Deus. isso tem cara de que é caro. Mas assim, como eu falei, né? Não é brincando, é verdade. Assim, às vezes o Andressa Penteado queria uma roupa nova. Sim. E pra mim, era tudo bem, porque Só existia você. era só Sim, eu, né? sim. A empresa Foi esse desde é o minha. início. Hoje a gente já tem algumas pessoas que trabalham com a gente ainda tá num processo como empresa, eu e o Natan, a Andressa Penteado e o Natan, né? Sim. Então, mas assim, já é outro panorama, assim, sabe? Completamente diferente. Então, o Dani já tinha isso, tipo, então eu vou pegar emprestado com a minha conta PJ pra poder suprir isso daqui e depois eu devolvo. Sim. E eu não tinha isso, tipo, é meu? Tudo bem. Por que eu vou ter que devolver se é meu? Emprestar pra Então, quem? Não, mas eu posso explicar, eu sou contador, gente. Eu sou Sim, formado em É, contabilidade. não, mas a gente ia Então, chegar por nisso, muitas Só mas- não atuo mais. Mas deixa eu te contar, deixa eu abrir um parênteses Vai, aqui. diga. Existe um viés que se chama excesso de confiança. Nós, profissionais da área, estamos mais suscetíveis, porque por a gente ter esse excesso de confiança, a gente tem, eu sei fazer. Então a gente se arrisca muito e a nossa tendência é de errar mais. Então muitos profissionais chegam até a gente procurando contadores, gestores financeiros de multinacionais, fala Laís, gerentes de banco. Tipo, eu cuido do dinheiro dos outros, o meu eu não sei cuidar. Não é isso, é porque você é profissional da área e você tem uma tendência de errar mais justamente porque você não olha os detalhes. Você já está tão no automático que você não olha os detalhes. Então, isso faz sentido descarta mesmo. totalmente. Eu falo para os meninos, nós somos as pessoas que vamos mais errar financeiramente com as nossas finanças. Exato. Excesso de confiança. Não, é fácil descartar a contabilidade. É. Mas assim, Legal. pra mim, de todos os desafios, assim, como o Nata falou no começo, eu funciono muito bem com metas. Uhum. Então, todo final de mês a gente lança as nossas metas do próximo mês. Sim. E todo final de ano a gente lança as nossas metas do próximo ano. Então, eu funciono muito bem assim. Então, se o Daniel olhar e falar, sua meta pode ser tanto? E eu vou e falo, tá bom? Pode ser. Então, enquanto eu não bato aquela meta, eu não tenho paz. Uhum. E no PJ, eu não tinha metas como empresa, né? Sim. E hoje, porque realmente, pra mim era tudo uma coisa só. E hoje eu já consigo já ter mais essa visão. E até pra uma questão emocional também. Porque hoje a gente consegue... Quando você não separa, você não consegue descansar. Sim. Você não consegue organizar o seu horário de trabalho. Porque como, né, a gente trabalha na maioria do tempo no final de semana. Então acaba que durante a semana você resolve uma coisa ou outra de contrato, de agenda. É como se fosse um mapa, né? Eu penso como se fosse um mapa. Você tá num lugar, você quer chegar em outro. Você tá no lugar errado, você quer chegar no lugar correto. Você Sim. precisa de caminhos. Sim. Então, essa organização é você trilhar os caminhos certos
é você separar, ó, por aqui é assim, por aqui é assim, você pode seguir reto aqui, ali você vai virar à esquerda. Depois você vai seguir reto de novo e vai chegar no ponto que você quer. Então eu vejo como mapa, essa organização tem que ser visto como mapa porque é o que dá a luz do fim do túnel, que a gente está comentando aqui desde o início. Né? Sim. Então, a separação consegue trazer uma visualização mais fácil e mais clara desses caminhos dentro desse mapa, que é o todo ajuste que é Eu realizado. acho que o ponto foi só fazer a Andressa visualizar o que era a empresa dela. Sim. Aí quando ela viu, cara, minha empresa faz isso aqui. Então agora eu consigo começar... Foi um facilitador eu mesmo. preciso. Tava bagunçada e ela não conseguia enxergar o quanto a empresa dela tinha. Legal. E assim como Dani também, quando a gente iniciou, tinha uma meta, não sei quanto tempo depois, 2, 3 Nossa, muito meses, rápido. dobrou o faturamento e o Dani foi o cara assim, falou, Dani, a gente precisa de tanto. Tá, vou fechar os contratos quentes, vou ver quem tá frio, quem consegue pegar e tal, e fechamos. Foi. Então, eles só precisavam, o Dani, eu acredito que precisava realmente de entender o potencial que ele tinha quando ele viu que, cara, consigo fazer, acabou. E a Andressa só precisava realmente de clareza, entender o que era cada coisa. Exato. Exatamente. E olha que interessante, né? Você falou uma coisa aqui, que você, sem você dizer, você diz que você cumpriu com a missão mesmo do Boa Vista. E a gente falando essa semana que a gente não pode descartar dentro de uma empresa o que ela dita como uma missão, né? Porque muitas vezes está ali na cara da empresa e as pessoas da empresa esquecem aquilo. E na segunda a gente falando sobre desbloquear o potencial financeiro. Essa é a nossa missão, né? Sim. Então, falando para os meninos, a gente precisa olhar cada pessoa que a gente está convivendo, que a gente está ajudando. Eles têm potencial. Então, quando vai lá, é como se fosse, a gente brinca muito assim, que é como se fosse um mato alto. E você começa a cortar e a pessoa começa a visualizar aquilo que ela não está vendo. Isso é o nosso papel, né? Então, quando se faz essa separação, é de tipo, caracas, eu tenho potencial, esse vídeo aqui, eu posso entrar em contato. E aí tudo começa a movimentar e a pessoa que às vezes estava preocupada com receita, na verdade agora não tem mais preocupação. Mas como aconteceu isso? E às vezes isso é mostrado, na verdade, isso às vezes pode ser mostrado, não precisa ser de forma tão objetiva. Tipo assim, vou dar um exemplo. A forma que o Nathan desbloqueou isso em mim foi mostrando a necessidade que eu tinha. Falando, Daniel, o buraco é esse. O ponto ruim é esse daqui. Você vai ter que correr atrás. Porque aí ele tem um diferencial que ele é cristão também, então ele entende a gente. Ele fala, você é o homem, a responsabilidade tem que estar em você, você não pode jogar esse peso pra Andressa. O peso tem que estar em você. E aí... Aí ele mexeu buraco, com uma coisa. Aí Sabe mexeu. por quê? Já precisava... Sabe o que acontece? Aí Ó, mexeu, chega a me né? arrepiar numa coisa aqui agora, porque eu sou muito de fazer conexões. E você falou no início da nossa conversa a respeito da história do seu pai, do posicionamento do seu pai, no meio da nossa conversa aqui. E olha o quanto eu falo para os meninos isso tanto. Eu falo, gente, tudo que o cliente fala é importante no processo. Se você captar uma frase que ele fala, você muda todo o jogo. Então, cara, você é um cara que para você isso é o significado da posição dentro de um casamento. Ele falou, cara, agora eu vou mexer com a masculinidade dele aqui. Bicho tocou, viu? Aí tocou. aí, tipo assim, desbloqueou. Sabe? É um pouco disso, assim. O planejador precisa ter essa Ser sensibilidade. sensível, Muito. né? aos E detalhes. você viu que ele não precisou ser objetivo no seguinte sentido. Daniel, eu vou desbloquear um negócio em você. Você é capaz. Ele não precisou dizer Sim. isso. Ele sabia que eu era capaz, ele via o mercado que eu tinha, até porque a esposa dele trabalha no mercado. Então Até porque ele tem... ouviu isso no casamento dele. Exato, né? exato. E ele me mostrou, ele desbloqueou isso em mim de uma forma que ele já tinha identificado que é forte em mim, que é o quê? É a minha essência, a minha cultura, a minha criação, os meus valores, os meus princípios. Ele virou pra mim e falou assim, Daniel, o buraco é esse. E você precisa fazer alguma coisa. Top. Eu falei, Nathan, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu nunca fiz isso. E nunca... eu juro que foi questão de 1, 2 meses, o faturamento dobrou em 2 meses e não caiu mais. Foi só... Foi. Eu falei, e aí, Dani, como é que tá? Não, agora já tá tanto. Eu falei, caraca, já... E a gente também, assim, Muito bom. abrindo da nossa intimidade, a gente decidiu um mês pra gente resetar as nossas contas, né? Então, é um mês que não existem faturas, é um mês que realmente a nossa vida tá focada só em... Não existem parcelas, né? É um mês que tá focado só em custos. Então, isso pra gente é maravilhoso, porque a gente vai ter uma sobra
intencional, né? E como eu falo, assim, o que tá bom faz tudo se tornar bom, mas o que tá ruim realmente faz tudo se tornar ruim. Então, como você trabalha um dia inteiro, um mês inteiro, só que você sabe que aquele seu dinheiro, ele tá todo direcionado a pagar contas que já foram feitas. Então, seu ânimo e a sua vontade para trabalhar, ela reduz. E aí, quando você não vê, poxa, então vamos fazer a viagem, vamos no restaurante, vamos fazer isso, você desanima. Então, quando a gente tem o foco da nossa vida e do nosso trabalho apenas no resultado dele, que é o dinheiro, a gente vai perder as esperanças e a gente vai desistir no meio do caminho e a gente vai parar de fazer, tentar dar certo, né? Sair do vermelho, sair das dívidas, sair do controle financeiro. Mas quando a gente entende que o dinheiro, ele é apenas algo, né? Apenas um presente que você ganha por fazer algo que você se determinou a fazer, então isso tudo muda. E aí você segue sua vida, você faz o negócio andar, você se entrega completamente, por mais que você saiba que aquele seu dinheiro que você vai receber ali naquele momento, ele já está direcionado para alguma coisa. Então, isso também foi uma mudancinha de chave na nossa cabeça, né? Que fez a gente entender que, poxa, era um problema que foi criado pelo descontrole financeiro, mas não era um problema de dinheiro isso. Então... Não, era totalmente diferente. Desculpa, amor, te interromper, mas eu vejo que o problema financeiro, como a Andresa tá falando, não é sobre dinheiro, é sobre paz no coração. Sim. Infelizmente não. Obviamente, a gente precisa de recursos para viver. A gente precisa de recursos para desfrutar, para ter uma qualidade de vida. Quando você não alcança o desfrute, quando você não alcança a qualidade de vida e quando você tem que lidar com problemas que você periodicamente não consegue lidar, não consegue achar solução, que é o caso de uma dívida, por exemplo, que você precisa de um tempo para você conseguir achar uma solução, o TDAH. Desculpa, vamos entrar já falando Não, vou aproveitar esse gancho para falar das dívidas. Pronto, vamos abrir esse gancho quando a gente for falar de dívida. Aí eu complemento o que eu ia falar. Pode começar, então. Já vamos entrar nessa. O que eu tava falando, só para complementar. Ele fala sobre paz no coração. E isso foi o que motivou. Quando o Nathan desbloqueou em mim essa questão, foi o que me tocou também. Eu tô lidando com a paz da minha esposa, da minha casa. A paz da minha esposa é a minha paz. A paz da minha casa é a minha paz. Se a minha esposa não tiver paz, eu não tenho paz. Como é que eu vou dormir bem? Como é que eu vou... É claro que minha alegria está em Cristo, mas o Senhor me entende, eu sou ser humano. Uhum. Então, assim, a falta de recursos para você não conseguir pagar algo, gente, é terrível. É um terror. É um terror, dói muito. Dói muito, então assim... Ainda mais quando você tem... Você tem possibilidade de acessar com algo que são dons e talentos que você recebeu. Ele chega até você, o problema não é chegar, porque quando o problema é chegar, a gente divide muito isso aqui, é muito complexo quando a pessoa ela não tem o recurso. E você resolver quando não tem é uma outra conversa. Agora, quando você se vê numa condição onde você foi presenteado, né, como a Andresa disse, você foi presenteado, por algo que você faz na sua rotina e que você tem dons e habilidades e você não administra, a dor ela é dobrada. Você fala, puxa, cara, olha quanto dinheiro. Quando ele falou assim, quanto que você juntou, vocês receberam? Aí vocês olharam para aquele número e deu X. E quanto que vocês têm? Nada. Não, na verdade a gente tem menos tanto. Né? Porque a dívida é isso, nós estamos pendentes. Aí você fala, caracas, isso é horrível. O que a gente fez com tanto recurso? E foi o que pegou, a gente nem sabia o que a gente tinha feito. Para ter muito comum. A gente, assim, não sabia até um belo dia que em uma reunião, foi a reunião da vergonha. O Nathan colocou na TV da nossa casa. Gente, isso é o melhor, viu? Bendita de uma planilha. Isso é o melhor, viu? Ele pega, vou falar pra vocês, ele pega tudo, extrai, você não tem como esconder nada. Você perdeu sua liberdade, meu amigo. Esquece, você acha que você vai esconder, esquece. Nada Caixa 2, Dani. Ele tem um olhar assim, ó, tá faltando mais uma conta. Aí a gente olha ele já assim, sabe que tá. Já sabe. Aí ele pega extrato, pega tudo, bota tudo na TV assim na sua frente. O que é isso? Isso. Aí, claro que eu tentei conquistar de novo, fiz uma comidinha, mas aí o negócio já tava... Aí ele foi a reunião da vergonha que ele colocou na TV da nossa casa. Todas as nossas planilhas por meses, não foi? Eu acho que deu um ano. Pegou as despesas, assim, né? Todas as nossas despesas e custos e tudo, e faturas, e era tipo...
Padaria, tanto. Ele, o que vocês estão fazendo na padaria? Tanto vocês estão gastando isso tudo de padaria, a gente. Teve um Não mês sei. que teve R$1.000 de padaria, tu lembra? Aí eu, não sei. Aí O eu, pão tá mais de R$1. E o Daniel fala, mas eu sócio gosto da de padaria. Eu tô vendo. Eu percebi. R$1.000 de padaria. Todo mundo tá vendo. Eu posso explicar, gente. É o pão que tá mais de R$1. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. não é o cafezinho super faturado. E aí, era tudo, assim. E isso trouxe muita segurança pra gente. Quando eu falei, né, sobre a exposição, a gente não teve isso. A gente não se sentiu... Claro, a gente se sente exposto, mas não foi exposição negativa de... Ai, meu Deus, e agora? Exposição Ele sabe tudo da profissional, nossa vida. Então, foi tipo assim, caramba, agora Foi ele pra ligar vai um ajudar. alerta, né? Caramba, a gente tá enxergando isso de verdade, assim. E eu lembro, assim, perfeitamente dessa reunião. Foi traumático. Há um profissionalismo, né, amor? Há um profissionalismo. E isso ajudou demais a gente enxergar, assim, o nosso ano que tinha passado. As coisas que a gente gastou, coisas que a gente gastou muito e passaram e que a gente não tinha mais. Então, fez a gente pensar numa organização. Então, quando eu falo, né, a gente decidiu para um mês do ano, a gente refez os nossos planejamentos anuais, a gente lembra também dessas reuniões. Não foi que resolveu e passou. Sim. Foram coisas que realmente ficaram marcadas na nossa vida. Até quando ele quis liberar a gente, eu falei, eu não quero não. Agora vocês são independentes. Eu falei, não, mas eu não quero não. Quanto é que precisa pagar pra ficar mais um pouco? O Daniel, amor, já acabou. Eu, não, mas vou ficar mais um pouquinho. O Daniel falou como é que você tinha falado, a carta de aforria, já foi... Já foi liberada. já foi. Aí eu, não, mas eu não quero não. Dependência, velho. Tu não quer ficar independente, não quer ficar com... E aí, voltando agora na questão das dívidas, o que eu vejo, e aí o Dani vai poder falar um pouquinho melhor, é que realmente o que blindava ele de enxergar o potencial, acho que eram as dívidas também, porque ele fala, cara, eu tô devendo uma galera aqui, como é que eu vou pagar isso aqui tudo se só entra X, como é que eu vou lidar com esses valores? E aí, quando a gente fez esse planejamento de, Dani, você vai fazer tanto, vai sobrar tanto, a gente antecipa essa dívida, faz aquilo ali, já junta, vocês vão virar o ano sem dívida. Aí, não tem como. Essa conta não. Olha o contador aí, pensando no fluxo de caixa. Não fecha. E aí, realmente tinha algo emocional. Inclusive, quando a gente foi ver as dívidas, ele falou, então, quero pagar esse aqui, porque esse aqui realmente tem peso que eu preciso me livrar desse aqui logo. E aí, se você quiser compartilhar um pouquinho mais sobre essa questão, né, que você falou que realmente tinha esse peso das dívidas, que é o que dói na gente, a gente fala, caraca, Trava. como é que eu vou fazer isso? Eu tô devendo pro fulano. Trava. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar, que foi o que o Nathan trouxe de estratégia pra gente, foi que quando ele mostrou esse cenário de dívidas e depois ele seguiu com a estratégia pra gente poder sair, algo que a gente achou muito interessante da parte de vocês como empresa foi ele nos dar um caminho sem cortar a nosso estilo de vida, os nossos lazeres. Lazer é importante, hein, André? Chega, foi a primeira coisa que surgiu. É uma necessidade do ser humano. Sim. Então ele entendeu isso. E, na verdade, ele entende isso. E ele deixou isso claro. Ele falou, a gente vai montar uma estratégia, a gente vai montar um orçamento aqui para vocês seguirem, para vocês solucionarem a dívida de vocês. Vocês vão correr atrás disso, disso e disso. E a estratégia financeira, o orçamento financeiro de vocês, eu vou já voltar na parte emocional e da dor. Vocês precisam disso, só que o gasto de vocês mensal vai ser tanto. E no meio desse tanto, tinha mesada um pro outro. Tipo assim, É pra bom gente demais poder a mesada. gastar né? assim, dar Fala da satisfação. mesada um pouquinho mais, Dani. Aí, às vezes, eu conquistava a mesada do Dani um pouco por mim. Eu Era faço. quer tudo negociável meu? entre casal. Quer tudo meu. Quer tudo meu. Amor, quero comprar um negócio. Posso comprar da sua mesada? Eu falei, oxi. E eu? Falei, me dá de presente. Olha, me dá. Eu dava. Rola, eu uso Véi. também essa técnica lá em casa. E isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Você poder... Quando você pensa e vê o problema que você tá, você fala, pronto, acabou minha vida. Eu não vou poder sair, trancado em casa, meus amigos vão me chamar, vou ter que negar tudo. Então, assim, ele gerou um equilíbrio, porque você precisa dizer não, mas você não precisa dizer não todas as vezes. Você tem um certo equilíbrio, uma flexibilidade. Então, isso foi muito interessante da parte de vocês. Então... A gente entende o que é importante para vocês. Exato. E é importante manter o importante no orçamento, porque senão a gente não vai ter vocês de corpo e alma para que o processo Desiste, flua. né? Desiste. E a mesada, ela só foi algo assim que a gente só organizou, porque ele já gastava. Eu falei, tá, agora vocês vão gastar Só com deu vocês. nome pra isso. Só deu nome, Só deu gente nome pra chegava Vocês- nisso. E eles falam, cara, Aí a gente pergunta, que mesa? Meu esposo diz, a mesadinha. Mesadinha. E aí, André, a gente não gasta com a gente, não sei o quê. Aí eu olhava
A planilha foi, vocês não gastam com vocês? Como assim? Ah, muito Em nenhum momento... Então tá bom, agora vamos separar uma mesada pra vocês gastarem. Vocês não devem satisfação nem pra mim, nem um pro outro. Vamos gastar porque vocês Em nenhum quiserem. momento, tipo, o Natan olhou pra gente e falou assim, gente, tem que ser tanto e tanto pra cada um. Tipo, ele estipulou. Não, ele buscou entender a nossa necessidade. Falou, gente, quanto que vocês precisam pra gastar por mês com vocês? Realmente, precisa. Vai lá, fala. Aí a gente falou, tanto. Ele, tem certeza? Não é mais. Você vai dar Isso. Isso é importante num caminho de uma solução, porque se a gente fugir de uma realidade, a gente vai errar de novo. Se a gente não entender qual é a verdade, o que realmente está sendo usado, a gente vai errar de novo. É igual você falar assim, Dani, o Natan virar pra mim e falar assim, vamos supor, uma suposição aqui, Dani, quanto você gasta de alimentação no mês? Eu gasto 1.000, aí eu vou e falo 1.000, e ele vai botar 1.000 no de limite, eu vou passar do meu limite, eu vou errar de novo. Sim. Então isso foi muito legal. Muito, muito, muito legal. E tornou mais leve o nosso processo. Sim. Trouxe mais leveza. E voltando na dor, cara, O como que- eu falei, você quer fazer uma... Não, eu ia falar por que você sentiu dor. Por que eu senti dor? Porque mexe na paz do lar. Eu acho que felicidade não é... Tem os memes, né? Dinheiro não traz felicidade. Aí tá eu nas Maldivas chorando. Mas não é assim. Eu acho que realmente o dinheiro não traz felicidade, assim. E eu vou explicar o porquê. Felicidade pra mim, e dentro de casa, é uma cultura que eu tenho estabelecido no meu lar. E eu e a Andresa hoje estamos alinhados com isso. Felicidade é você ter tempo pra você aproveitar a sua vida, pra você realizar seus sonhos, pra você conquistar. Sim. Você ter tempo é um motivo de felicidade. Isso humano, tá? Falando em meios terrenos. Sim. Né? Em primeiro lugar é sempre o Senhor. Né? Ter o Senhor é sempre a nossa alegria. Mas em meios terrenos, tempo, você não precisa acordar com pressa. Olha só, esse ponto é interessante. Você não precisa acordar com pressa. É ruim quando você tem que acordar cedo demais, e tem que acordar correndo, e tem que sair correndo pra pegar o metrô, que não sei o que tem que chegar atrasado. É ruim, gente. Você poder acordar tranquilo. E que isso fala sobre organização também, né? Fala sobre Totalmente. organização. E você poder acordar tranquilo é uma riqueza pra gente. Você ter um lar cheio de amor. Porque não adianta você ter dinheiro demais. Ixi, quantas pessoas ricas no Brasil devem ter milhões e milhões de dinheiro sobrando na conta, mas trai a mulher, não tem paz no coração porque não consegue deitar a cabeça no travesseiro e não tem tempo com não os tem filhos. paz, não tem Conhece tempo os com os filhos, filhos. Só lida com seus prazeres. Então, assim, eu acho que um lar cheio de amor, equilibrado e cheio de Jesus é felicidade. Sim. Você poder fazer as viagens no tempo que você quiser. Se a Andresa é... Andressa, aqui, ó. Ó, a gente tava Isso é nesse finalzinho, eu lembro até hoje. Inclusive, já entrando nessa parte, né, do final do processo deles. A gente tinha um planejamento. E aí o Dani mandou uma mensagem, Natan, chegou aqui uma proposta por um carro, não sei o quê. Eu falei, gente, isso aqui não... Não tá, Não cara. tá. Onde é que surgiu? Eu falo com meus clientes, onde é que surgiu? Eu tava em qual? Eu tava na Exato, linha. vocês Vocês não- nunca falaram isso comigo? E do nada Do surge? nada. E aí Não foi do falou- nada mesmo. Não, mas foi uma proposta. Não esperava, gente. E foi muito do nada e chegou, não sei, acho que era teu pai, né, que você tinha falado. Foi meu pai trouxe. E aí pra conseguiu e é um carro assim e tal, é muito bom o carro que a gente hoje não Tem tá... todas as justificativas. O checklist tudo. tá tudo Aí checado. eu falei, gente... A gente tornou muito analítico, né, amor? É. Depois do que a gente passou. Aí conseguimos, compramos um carro, beleza. Passou, não sei lá, uma semana, a gente se encontrou de novo. Natan, eu vou viajar pra Pirinópolis. Eu, Natan, Ó, eu tua quero viagem ali, viajar. ó. Aí ele, Ó, tua viagem ali, você ó. tá viagem andando- ali, você tá eu andando acabou de de comprar. viagem. Aí eu, Natan, quanto a mais precisa? A Andresa, assim, Aí quanto a mais ele- eu preciso fazer pra ir pra viagem? Aí você até falou, não, mas o mês já fechou. Aí eu, mas não fechava, acho que faltava Tinha 2 faltado, dias, sei lá. Aí eu, não, mas dá pra fazer a viagem, ó. Eu faço isso, isso, isso. Aí ele, tá, se você conseguir. Aí eu consegui. Aí eu, Natan, eu só mandei no grupo do WhatsApp, eu, Natan, meta batida, não só batida, e- superada. Ah, não acredito. E a gente foi, né, amor? Ela realmente faz. Ela realmente tem essa qualidade, tipo assim, eu tenho um pró e um contra. O pró é que ela realmente faz. Se ela falar assim, quanto que eu E preciso? o contra eu sei responder. Sabe responder? Sabe? Sei. Tá Sabe? Ó, eu disse sabe. Eu sei responder. O pró é isso. Ela fala, amor, quanto que eu preciso? Eu falei, tanto. Ela vai e faz. Só que qual é o contra? Sempre dá Homens. certo. Pega. Sempre dá certo. Não, sempre dá certo. Mas qual é o contra? Isso vai gerar sobrecarga nela, porque ela vai trabalhar mais do que ela já tá trabalhando. E essa sobrecarga, essa responsabilidade de correr atrás do que precisa, na minha opinião, respeito a opinião,
se for divergente de outras pessoas, mas na minha opinião, dentro de um casamento tem que ser do homem. O homem tem que carregar as coisas mais pesadas. O homem precisa carregar a dor e se tiver que trabalhar mais, se tiver que lidar com uma carga maior, o homem tem que assumir isso. A mulher tem que ficar tranquila, ficar de boa, sabe? Troféu. Então, assim, eu meio que tô quebrando ele. isso nela. Ela veio com um papo aqui, eu não vou entrar num assunto específico, mas ela veio com um papo aqui de que queria fazer um negócio ano que vem e quanto que ela veio com essa história. A Andresa é assim. Quanto que ela precisava Eu sou cara. pra conseguir. Eu falei, amor, eu sei que você consegue, mas você não vai mais se sobrecarregar. Porque milhões de vezes eu vi que você tá falando que tá sobrecarregado, tá cansada. Eu não quero que você se canse mais. Na hora que cai o Pix, Eu quero que você... você fala, ai, descansei. Eu quero que você diminua, eu quero que seu caminho seja inverso do meu. Eu quero crescer, eu quero trabalhar cada vez mais. Eu quero que você trabalhe cada vez menos. Não menosprezando o talento dela, a capacidade dela, ela é muito capaz. Mas eu quero que ela saia dessa área de se responsabilizar, eu que vou fazer, eu consigo fazer. Não precisa dar conta. Porque ela teve que ser assim antes do casamento. Sim, agora... Ela precisou, expondo levemente aqui um pouco da Andresa antes do casamento que eu conheci, foi que ela teve uma leve falta de presença masculina na vida dela. Então ela precisou assumir a frente das coisas sozinha por muito tempo. E ela entrou assim no casamento. E eu precisei quebrar isso nela. E isso também refletiu dentro das finanças. Eu falei, amor, você não precisa correr Tanto. sozinha. Eu tô aqui com você. Hoje você tem um homem, ó, cara. Incrível, amor. Eu casaria com você de novo. Olha aí, velho, olha aí. Ai, que demais, parabéns. Hoje você tem um homem, você não precisa correr sozinho, sabe? Você não precisa assumir a frente das coisas, você não precisa assumir os problemas. Você deixa comigo, só trabalha o que você já trabalha, não precisa aumentar. A gente vai dividir as tarefas do lar, porque nós dois trabalhamos, nós dois vivemos no lar. Claro que você vai fazer um pouquinho mais, porque você é mais proativa que eu. Então, não adianta você falar que eu vou fazer mais que você, porque eu não vou fazer, velho. Porque tu é mais proativa, eu sou mais de boa. Boa, a carinha dela, sim. A gente tá chegando pro final. Começaria por mais algumas horas. Sim, e tem um ponto que eu queria comentar com vocês também, assim, um aprendizado nessa jornada, assim, de conviver com muitos autônomos, né? Existe um problemão nesse meio empresarial, que é a referência que a gente tem sobre o dinheiro, né? O que entra na conta se torna uma referência pra gente. Então, por isso que quando a Andresa falou num dos momentos a respeito de algo que custava 200 e pagava 400 sem perceber, ou então sem dar tanto valor, é porque existia uma referência de um númerozão que caía na conta, porque na cabeça, como estava tudo misturado, então quando o Nathan decidiu fazer essa separação, não foi só a separação porque dizem que é importante separar a pessoa física para a pessoa jurídica. Não é sobre isso, é sobre comportamento. É que quando a gente faz essa separação, a gente faz o seguinte, tá aqui, ó. Isso aqui custa 1.000, mas isso aqui foi um faturamento, beleza? Agora você vai tirar tanto. Então, quando você tira, sei lá, 3, a sua referência sobre tudo passa a ser em cima do 3. Então, a sua mentalidade muda sobre o caro e barato. Então, quando a gente faz esse movimento, sai muito da lógica do que a galera diz, sabe? Assim, sempre, eu vejo muitos vídeos, assim, sem explicar. Gente, as pessoas, elas são seres humanos, precisam se tornar mais inteligentes. Por que precisa separar a pessoa física da pessoa jurídica? Não é só por uma questão contábil. É por uma questão de mentalidade a respeito do dinheiro. Porque era só ela. Eu me vi muito durante os 3 primeiros anos, sabe, Andresa? Assim, como Poupa em Vista, trabalhando, atendendo só... Tava tudo certo. E aí eu olhava para aquele número, era tudo meu. Era tudo. Sempre foi PJ, né? Até porque como eu trabalho com finanças, então é difícil você não começar certo. Era tudo, mas eu olhava para aquele número e via, caramba, 130 mil, meu Deus, isso aqui. Aí o que eu comecei a fazer? Eu e o Bruno falamos muito sobre isso. A gente começou a aumentar o nosso padrão de vida. Todas as vezes que entrava um pouco mais, aumentava. A gente já trocava de carro, vamos morar numa casa melhor, vamos viajar, vamos fazer uma viagem ainda melhor. Por quê? Porque a nossa referência está naquele número. Então, eu daria muito esse recado, sabe? Para quem é autônomo, não é separar porque a contabilidade diz. É separar porque a sua mentalidade precisa. Ela precisa enxergar um número, te proteger. E proteger a sua empresa para a sua empresa manter, continuar, porque senão ela não vai se sustentar. Tem uma prova viva do quanto isso é importante. É muito, né? Eu tava sentando já para criar um panorama do ano que vem,
do nosso cenário financeiro do ano que vem. Chega, é prazeroso fazer, né, a planilha. Agora, Tudo zerado, resetado, também, eu sem Eu fui parcela. fazer minha planilha, eu falei, Ansioso Jesus, pra faz de novo, mais Nossa, anos assim. Maravilhoso, meu Deus do céu. E ter essa referência real do quanto a gente realmente ganha sendo autônomos, separar o que é faturamento e o que é salário, é muito interessante porque a gente consegue enxergar qual é realmente o valor da nossa qualidade de vida. E quando a gente vai subir, até quando a gente vai manter. Isso facilitou muito essa visão que o Nathan trouxe nessa separação do PJ e PF, trouxe essa tranquilidade, essa facilidade de visualizar. Sim. Porque quando eu sentei com a Andresa semana passada, recente, essa conversa, falei, amor, seu faturamento, de acordo com os últimos meses aqui que eu peguei, é tanto. Só que seu salário, você tem um custo de tanto. Subtraindo, você vai chegar no valor que você tira para você. Claro que tem a questão do Prolabore, mas se você fizer essa subtração, você sabe quanto que você pode tirar para você no mês. Aí tem aquela Distribuição de questão lucro. contábil, né? Que tem a distribuição de lucro, antecipação de lucro, né? O negócio é você fazer de forma responsável, que se chegar no final do ano, se você estiver antecipando mais do que você pode dar errado, né? Aquela DRL aí, o balanço pode estar Negativo. errado. Enfim. E aí, Quando você foi falar pra ela esse número. fui entendeu? falar pra ela esse número, ela falou, meu Deus do céu, é isso, amor. E eu falei, amor, a gente tem que viver dentro disso. Se a gente viver dentro disso, se a gente conseguir mais, o resto é lucro, amor. E a gente, por enquanto, não precisa viver mais do que isso. A gente mora num prédio que muitas pessoas querem morar. Não é o luxuoso, pá, grandela. Eu não sou bem muito as nossas disso, necessidades, né? A gente, isso, pronto. Essa é a frase. Ela é muito sábia. Ela é sábia. Que sou eu sem ela? E só pra encerrar minha fala, essa transformação das nossas finanças, ela foi tão clara e nítida que, ao compartilhar com os nossos amigos, assim, gera um interesse, né? E aí a gente acabou espalhando o número Foi, o Jonathan agora é o consultor da do galera nosso dos grupo. eventos. Mas é a indicação dessa menina aqui, teve minha filha. muita gente. Então, acho que melhor do que apenas Sim. fazer uma propaganda, né? Sobre algo é você contar como aquilo mudou a sua vida efetivamente. Então, hoje a nossa relação com o dinheiro, ela é muito melhor. Na relação com as nossas finanças, a relação com o que entra e o que sai, é muito melhor. Não estamos sim. ricos, pessoal. Não, ainda não. Ricos em dinheiro, que eu digo. Sim. Mas rico em família, aquilo que eu falei. Lá cheio de amor, família abençoada. A gente acorda a hora que a gente pode. Às vezes a hora que a gente quer. Vai. Então, acho que eu acho que isso é muito inspirador, né? Quando as pessoas olham para a sua história, para a sua transformação e elas, poxa, absorvem alguma coisa de útil e então, para mim também tem uma solução, né? E elas entram. E assim, a gente teve indicações que a gente fez para casais de amigos que estavam com apertos financeiros, outras indicações que a gente fez para amigos que estavam investindo em projetos muito grandes. Então, é muito inspirador e assim, né, eu acho que vai muito a favor do nosso propósito de vida, Sim. que não é viver só pra nós e pensar no nosso tá bom e agora dane-se o resto. Mas pensar em também como a bênção que caiu sobre a nossa Transbordar. vida abençoa a vida de outras pessoas. É o sentido de transbordar, né? É. Que a gente tem alinhado. Transbordar na vida das outras A pessoas. gente tá no finalzinho. Todo podcast a gente tem 3 perguntas Vai. pra Matadora. casal. Se não treinou, Isso daí recebeu o roteiro, se não treinou, quero ver o que, é. que vai sair. Tem que ser aí. um por um. Nem vi quais são essas perguntas. Mas são perguntas que a gente faz em todo o podcast. A primeira delas é se você pudesse voltar no tempo, né? E pode responder um por um ou o casal. Se você pudesse voltar no tempo, o que vocês fariam diferente em relação às finanças? Tô curiosa. Eu não teria aberto 1000 contas bancárias. Nossa, que resposta boa. Gostei. Teria aberto só uma. Ficado só Gostei. com uma. Viu, gente, por que eu falo pra vocês cancelar tudo? Boa. E Você aí, tem um depois controle pra- melhor. Depois que você tem vários pra você cancelar, é uma trabalheira. Cancelar os cartões. E não era só bancário, não, viu? A gente zerou os bancos, depois foi pras lojas. Renner, Riachuelo. tinha muito. Essa daí é quando acaba de formar, elas são tradicionais, né? Eu, assim, pensando em casal, assim, eu vou dar 2 respostas. Um pensando como Andresa Penteados, que surgiu
Olha, já fala separado, gente. Até a fala Acabei agora. de validar o bom trabalho do quase- Nate. Depois de tudo isso, essa fala foi suficiente, porque Zero, saiu né? natural. Uhum. Há quase 10 anos, se eu tivesse conhecimento de que existia uma consultoria financeira, talvez eu tivesse procurado antes e talvez hoje eu estivesse muito rica. Adorei. 10 anos de empresa, né? Então, eu teria feito as coisas diferentes se eu tivesse separado a Andresa PJ no meu segundo ano de penteados. Então, já seria uma coisa completamente diferente. Mas Deus sabe de todas as coisas, então Amém. tá tudo bem. E Andresa Boaventura, Andresa Valadão, né, como casal, eu acho que eu arriscaria. Como a gente sempre teve os propósitos de contas juntas, desde o momento que a gente decidiu casar, a gente juntaria. Até no momento de consultoria a gente pensou, né, vamos organizar isso e tal. Conversei com o Natan e a gente permaneceu da forma que a gente tinha acordado. Então, hoje eu teria feito uma consultoria meses antes do casamento. Eu acho que seria também Igual muito o curso bom de como noivo que a casal. gente fez, né? Igual curso de noivo, só que é uma coisa focada em Finanças. sabe? Eu acho que seria- Obrigada E a gente pela fez- dica. Obrigada, mas o negócio surgiu nessa Não, Isso mesa. inspirou, a consultoria financeira inspirou a gente a procurar um recurso na igreja, né, amor? Que a gente fez por metade, a gente Sim. não concluiu. A Andresa até tinha falado. Foi, tá muito legal também. Mas eu acho que Auxiliou. isso transformaria, assim, a finança do casamento. Arrasou. Obrigada, Brasil. Vamos lá para a segunda pergunta. Qual foi o momento em que vocês perceberam que o planejamento financeiro fez diferença? Que vocês viram que realmente fez a diferença na família, nas finanças? Rapaz, quando a preocupação, assim, boa parte da preocupação foi embora e quando a gente viu dinheiro sobrando, eu falei, caraca, velho. Paguei tudo, esqueci com certeza alguma Tá conta. faltando alguma Vai coisa. já chegar um boleto novo. Foi. Porque a gente tava realmente nesse cenário. A gente pagava tudo. A gente consumia, claro, gastava mais do que podia, pagava tudo e no final a gente não via dinheiro. A gente não via dinheiro. Aí, primeiro mês que a gente viu dinheiro sobrando, eu falei, opa, Isso aqui tá. a parada mudou aqui agora. E a gente perde o medo de sonhar também. Então, poxa, queria fazer X coisa. E quando você tá no meio de contas apertadas e problemas financeiros, você acha que aquilo tá muito distante. Então, você olha e você fala, inalcançável. Só que quando as coisas estão ajustadas, você fala, tá pertinho, se a gente der mais alguns passinhos, a gente faz isso. E esse foi o ponto, assim, quando a gente começou a olhar algumas coisas e falar, esse aqui em breve dá, né? É Tailândia, Filipinas? Em breve, daqui a pouco, né? Isso ajudou, assim, a entender que estava próximo à resolução, né? Legal. Que bom. A última quer fazer? Pode fazer, pode fazer. Quais conselhos vocês dariam aos casais que querem organizar as finanças? Consultoria. Ok. Primeiro, consultoria. Façam esse investimento. Façam, procurem a Poupe. Invista ou invista? Invista. Invista. E cedam o coração, deem espaço para eles trabalharem e sigam. Esse é o primeiro conselho que eu dou para os casais. Segundo conselho que eu dou para os casais: homens, assumam o papel de vocês. A gente está em falta, viu? No mundo hoje de homens assim que precisam assumir o papel de homem de verdade. Falta muito homem assim e os homens precisam assumir. Então, homens, assumam o papel e peguem essa responsabilidade. A sua mulher vai estar do seu lado, claro, vai estar ali sempre com você, mas a responsabilidade é sua, não é da sua mulher. Então, amenize a dor dela e a preocupação dela e pegue para você, porque você tem que ter mais estrutura, você tem que ter mais peito e tem que aliviar esse lado para ela. E para as mulheres agora, confiem em seus maridos, confiem, isso é importante. A organização que o Natan trouxe pra gente mudou algo que antes não tinha, justamente porque a cultura da Andresa era sempre ela, e hoje fez com que a Andresa, na verdade, primeiro com que eu mudasse a minha cultura de administração financeira do lar e, consequentemente, a Andresa confiasse mais em mim. Então, assim, lá eu que mexo com planilha. Então, eu falo pra ela, amor, como você não mexe com planilha, você não sabe como é que estão os limites aqui, que a gente trabalha com cartão de crédito, né? A gente consome no cartão de crédito. Que eu conheço os limites aqui de cada categoria, alimentação, gasolina, e você não sabe, então você precisa me perguntar quando for gastar, tipo assim, amor, posso comprar isso? Não é um negócio de autorização porque o homem tá acima de... Não é isso. É questão de... Porque eu tô sabendo do que
o que tá rolando ali, e ela não tá sabendo, não tá acompanhando. Então fala, amor, você precisa me pedir autorização e você precisa confiar em mim, pra não falar sim ou não. E isso Flui se bem, né? concretizou e fluiu bem. Eu e a Andresa ia só tomar um café. Eu acompanhava nas redes sociais. Eu não sei nem abrir uma O bolinha. Dani abria a planilha, a gente discutia tudo, e a Andresa, um cafezinho. Desde que não atrapalhe, tá ótimo, né? O conselho que eu daria é que não é tão ruim quanto parece ser, né? E quando a gente tá no meio do furacão, a gente acha que é pior do que aquilo. Mas, se mantiver, vai ser pior do que parece ser. Sim. E o outro conselho que eu daria é que, em relação a casal, são os dois contra o problema. Não é eu e o Dani o Exato. problema no meio da gente. Somos nós dois de frente pro problema. Isso ajuda também a solucionar de uma forma Com bem certeza. prática e objetiva, sabe? Maravilha. Que demais. Aprendi muito com vocês, né? Que o Neite já conhecia a história de vocês, mas eu aprendi muito. Parabéns, assim, primeiro por se dispor, por trazer, né, esse lugar de autoridade para ele conseguir fluir, né? Porque muitas vezes a gente fica nesse choque entre o cliente e o planejador, e aí o processo demora, então por isso que também o processo foi mais rápido, porque vocês estavam com o coração aberto, confiantes, entregues, né? Então trazendo essa autoridade para o planejador. E muito obrigada, assim, pela gente que contribuição da história de vocês, com certeza. Eu tenho certeza que muitos casais se inspiraram a procurar ajuda. Tomara. Sim, porque é possível, sim, que a gente consiga resolver a situação financeira independente do cenário que esteja. E você, autônomo, tem que entender que não é separar as contas por separar. É separar as contas para tomar decisões Pra tomar melhores. Né? decisões. Então, A se vida é você... sobre decisões. sim. Se você curtiu essa história, você gostou, compartilha com todo mundo, né? Manda para casais que são importantes e que você vê que eles vivem desafios. A Andresa falou no início sobre as finanças impactar na relação, né? E como que eles vivem uma vida conjugal plena. Então, se você gostou dessa história, acompanhe. Nós temos mais histórias aí. Temos próximo episódio, mais uma história inspiradora como a deles dois. Isso. Não percam. Eu queria agradecer também, gente, em nome da minha família, da minha casa, eu e minha esposa. A gente queria agradecer por vocês terem nos ajudado, por vocês terem nos dado um caminho. A gente reconhece o quão trabalhoso foi e o quão valioso é o trabalho de vocês, sabe? Que bom. Transformou a nossa vida, de fato, transformou. Não é papo aqui porque, tô gravando um podcast e eu preciso falar isso. Não, é de coração. Que bom. É de coração. Obrigada. E eu espero que muitas outras vidas sejam transformadas pelo trabalho de vocês. Que a luz no fim do túnel seja enxergada em outras famílias, outras casas, Amém. outros lares. Que Deus abençoe vocês, todo sucesso, que vocês possam prosperar, crescer. Amém. E contem com a gente sempre que vocês precisarem. Temos Estaremos DR. Já falei que o Dani Vamos. vai fazer o Vai cantar. som, vai fazer a Muito banda de bem. voz. Então, ó, tem isso, gente. Ó, para Bora, fechar. bora. É, Top tudo. dinheiro e relacionamento, nosso evento, então isso aqui é fruto, né? E a gente sabe como o Poupa Invista, a gente, além de desbloquear o potencial financeiro, a gente tem uma missão de potencializar o resultado de gerações, né? Então começa aqui e nunca mais vai parar, porque a próxima geração vai receber uma orientação completamente diferente da relação com o dinheiro, né? Então essa também é a nossa nova missão com o DR. Então é isso, né? Um beijo para todo mundo e obrigado. continue acompanhando. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Isso aí!